Cara, você tocou no assunto aí que você é o gestor de tráfego lá. Eu sei que você domina muito, manja muito essa questão de gerar leads, fazer gestão de tráfego. Agora, a bola que eu quero levantar aqui é o seguinte. Andando nesse Brasilzão aí, eu vejo as imobiliárias terceirizam muito esse trabalho de gerar leads. E eu até entendo. Tem o trabalho das agências de marketing, né? Nós éramos uma agência no passado. Sim. E o gestor, muitas vezes, o cara não tem tempo para fazer as coisas e ele terceiriza com a agência e tá tudo bem. Beleza. Só que qual é o ponto aqui? É o cara não entender absolutamente nada da mecânica. Porque ainda que não seja você que vai apertar o botão lá no Meta Ads, no Sim. patrocinado do Google, tudo, até para que você possa cobrar a sua agência e saber se de fato ela está produzindo um resultado bacana, Sim. você teria que basicamente entender o processo. Sim. Como é que você enxerga, e outra coisa, a gente está falando de recurso, né? Porque você precisa impulsionar e para você impulsionar você tem que colocar dinheiro. Sim. E aí às vezes a relação valor investido versus retorno, retorno, você não sabe, por exemplo, se o lead está qualificado ou se o erro está no seu time de atendimento, nos seus vendedores, na performance deles. Como é que você enxerga isso, cara, dentro do mercado imobiliário? Gabriel, você sabe que isso é uma pergunta, e principalmente assim, antes até de falar sobre ela, é uma pergunta muito interessante e muito bem colocada, porque se a gente parar para pensar hoje no nosso mercado é a grande dor. Eu vou falar uma coisa para você aqui, para vocês que estão assistindo a gente. O grande lance é de que a maioria das imobiliárias e também corretores que já perceberam essa necessidade de se gerar lead através de uma estratégia de tráfego e a contratação de um terceiro, vamos chamar um gestor que não está dentro da operação, de um prestador de serviço. Tá? Eu vejo muito que a maioria das imobiliárias não conseguem ou talvez não tenham o resultado esperado sobre aquela contratação. Ao meu ver, não é que o dono de imobiliária ou corretor ele precisa ser um gestor de tráfego como eu, mas ele precisa ao mínimo entender a nuance do que acontece no momento que você cria uma estratégia dentro do gerenciador de anúncio. João, por que você está falando isso? Porque no momento que você for contratar um gestor de tráfego, na cabeça do gestor de tráfego, e aí eu tenho total tranquilidade de dizer isso para você, porque eu também sou gestor de tráfego. Ele é um gestor de tráfego de outros negócios também. Loja, escritório de advocacia, nutricionista, dentista. Qual é o objetivo do gestor de tráfego? Gerar um volume de oportunidade, vamos chamar de lead, mas de oportunidade para essa empresa ou essa pessoa que contratou ele. E na cabeça do gestor, analisando as métricas, CPM, CTR, custo de aquisição por lead, quanto mais barato esse lead for, para o gestor de tráfego, ele está entregando o resultado dele. Ponto. Vindo para o lado do nosso negócio, mercado imobiliário, e aí se tiver um empresário de outro setor, de outro tipo de negócio, imagine uma pessoa que não está inserido dentro da sua operação e você e você demanda, na minha opinião, isso é extremamente estratégico, é por isso que eu não deixo de ser gestor de tráfego. Eu poderia contratar alguém na house para ser o meu gestor de tráfego. Só que eu vejo essa questão da estratégia, da prospecção em si, muito mais do que um custo de aquisição por lead, mais barato, para que eu possa dizer que a estratégia do gestor de tráfego está sendo bem colocada ou está sendo interessante. Por quê? Porque o gestor de tráfego, ele não vou dizer que ele não entende, mas ele não segue o time do nosso mercado. O time de um cliente de mercado imobiliário ele é totalmente diferente de um time de um cliente que vai comprar um celular, um exemplo, numa loja de celular, sabe? Então, o gestor de tráfego, na cabeça dele, ele vai entregar o resultado dele, que ele foi contratado para isso. E aí o lance aqui que eu quero deixar claro é que eu acho que a gente que está inserido na nossa operação dentro do mercado imobiliário, a gente precisa entender as nuances para que até no momento que você for delegar isso para um gestor de tráfego, você saiba exatamente para onde você vai olhar. É muito comum, eu vou trazer um exemplo para você, dentro da minha mentoria, quando um dos meus alunos começa a conhecer a estratégia dentro do gerenciador de anúncio, e ele fala, João, eu já tive experiência com outras pessoas, eu já cheguei a contratar outras pessoas para fazer o meu tráfego, mas isso que você está me apresentando aqui, eu nem sei se o cara sabia. Então, por quê? Porque, além de ser gestor de tráfego, a gente consegue identificar esses padrões de comportamento, seja de dor ou seja de desejo, dentro do nosso contexto do mercado imobiliário. E aí, João, dentro desse contexto que você está trazendo, o que eu enxergo, cara, é que assim,
Você falou, pô, o cara atende imobiliárias, o gestor de tráfego atende imobiliária, atende dentista, atende escritório de advocacia. E eu já acho, isso aí a gente já começa com um problema, porque, como você bem colocou, o mercado imobiliário é bastante diferente. É diferente. Pô. Outro ponto, a gente tem vários parceiros, agências de marketing digital, que são especialistas em imobiliárias. Sim. Né? E eu ainda digo o seguinte, o cara é especialista em imobiliária, mas de que perfil de imobiliária? Ainda tem essa. Tem essa, pô. Porque o cara que faz tráfego pago para empreendimento é um pago. É um pago. E ainda assim empreendimento. Mas é o quê? O cara é minha casa, minha vida, médio padrão, alto padrão. E se eu for seminovo? Você tá entendendo? É sobre isso, pô. E aí, velho, entra a problemática do seguinte. Na maioria das vezes, o gestor de tráfego que não é especialista no mercado imobiliário, o cara faz várias coisas. Sim. É difícil do cara entender as regras de negócio do mercado imobiliário. Exatamente. Então, por exemplo, às vezes o cara é gestor de tráfego, beleza. Mas, velho, para esse produto aqui, um imóvel seminovo, por exemplo, vai ser melhor fazer tráfego pago ou fazer portal de anúncio? Exatamente. Você, como gestor dentro da sua imobiliária, você pode canalizar, independentemente se vai ser melhor ou não para a gestão de tráfego fazer no Meta Ads, você pode simplesmente achar assim, não, mas para isso aqui, cara, isso aqui não é interessante. Talvez o gestor de tráfego não tenha essa visão e vai continuar queimando esse recurso lá no impulsionado. E Gabriel, isso é tão verdade que você está dizendo que, por exemplo, eu sendo só gestor de tráfego, na hora que eu vou analisar o meu conjunto de anúncio e eu percebo que o conjunto... Vou dar um exemplo, eu tenho 5 conjuntos. O conjunto 2, ele está me dando um custo de aquisição de lead. Vou dar um exemplo, é porque a gente tem que contextualizar. Você vê como o negócio ele é diferente. Vamos contextualizar o seguinte. Imagine que a gente está fazendo uma estratégia para um empreendimento, vamos supor, médio padrão, 500 mil. Certo. 500 mil. E aí, dentro desse conjunto 2, eu tenho um custo de aquisição de lead de R$12. Tá. Conjunto 1, conjunto 3, 4 e 5 está me dando leads aí a R$6, que é a média que hoje a gente pratica dentro da house. Se eu for só um gestor de tráfego sem o entendimento e eu não estou inserido no processo de ponta a ponta do meu funil, como assim, João? Para que eu chegue até o comercial, eu preciso mostrar para ele que esse lead também tem uma certa qualificação. Só que o gestor de tráfego ele não tem esse feeling, por quê? Porque ele não passa pelo processo e nem ele escuta esse cliente. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai desligar o conjunto 2. Por quê? Porque é o conjunto que está mais caro. Só que quando a gente tem... E aí a gente tem traqueamento, tudo isso eu faço, certo. E eu consigo visualizar, conectando isso a CRM, conectando isso a comercial. Na hora que o corretor começa a atender aquele determinado cliente, de qual conjunto esse cliente faz parte. E se esse cliente, que se fosse desligado já aqui do conjunto 2, chegasse até o corretor e ele fizesse uma venda, esse conjunto já tinha sido desligado. Só que no âmbito da parada toda, eu vou querer mais clientes iguais a esse daqui, que o meu corretor, a minha equipe de vendas ou o meu comercial está atendendo. Só que o meu conjunto 2 foi desligado. Por quê? Porque o meu custo de aquisição era o mais caro. Entendi. Você entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo que faz sentido, e isso é uma opinião minha. Eu acho que quem está dentro da operação, seja corretor, seja dono de imobiliária, ele precisa, de fato, entender o processo, mesmo que ele não esteja ali na operação. Entende? Perfeito. E aí a gente